O milênio, na verdade, 1000 anos. Um estudo muito polêmico, muitas dúvidas e confusões sobre o assunto religioso hoje em dia. Mas, pelas misericórdias de Deus, nós temos a Bíblia para nos ajudar a entender todas essas dificuldades. Vamos estudar à luz das Escrituras Sagradas e não das ideologias religiosas, para entender bem sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe, assim possamos entender, para que não vivamos então em dúvida sobre esse assunto. No caso do pecado, desde o princípio, Deus ele amaldiçoou a terra. Em Gênesis 3, 17 a 18, e a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Desde o princípio, Deus amaldiçoou a terra. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra, todas as coisas que foram criadas. As profecias bíblicas sobre o fim do mundo. Veja as passagens bíblicas que falam sobre a destruição do fim do mundo. Em 2 Pedro 3,7, Pedro diz assim: Ora, o céu agora existe e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Os céus, que agora existem, e a terra, têm sido, pela mesma têm sido entesourados para fogo, para o dia do juízo. No 3, 10 e 11 ele fala: Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como uma explosão, e os elementos lhes farão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, tudo vai ser desfeito. Dever ser tais que vivem em santo procedimento e piedade. Então, que Pedro disse que será desfeito todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, no dia da volta de Jesus, João escreve assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não existirá mais os céus e a terra. Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Essas passagens afirmam claramente que haverá um fim, uma destruição total de tudo aquilo que foi criado. Quando? Quando é que tudo isso que foi profetizado vai acontecer? Jesus não dá nenhuma informação ou sinal de destruição. Veja essas passagens. Em Mateus 24, 36, quando perguntaram para Jesus, os discípulos, que sinal haveria da sua vinda? Ele respondeu assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ele não afirmou. Em Atos 1 e 7, ele diz assim: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, isso pertence ao Pai, não pertence ao Filho nem aos anjos. Então ele não dá nenhuma informação. Jesus orienta que nós devemos então estar preparados para o dia da volta, para a destruição de tudo. Em Mateus 24, 42, 44, ele fala: Portanto, vigiai, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele não afirma o dia da sua volta, mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então ele dá o exemplo do pai de família, que tranca as portas, que se cuida, porque não sabe que dia vem o ladrão. Por isso, também ficai vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quer dizer, não tem afirmação nenhuma de datas da volta de Jesus e nem sinais.
Jesus disse: olha, vão ser dias normais a minha vinda. 24, 37 e 39. Ele fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Dias normais. Antes do dilúvio, casavam, bebiam, davam-se em casamento, se divertiam, passeavam, trabalhavam. Na volta de Jesus, a mesma coisa. A mesma coisa. Dias normais. Não haverá sinal nenhum da sua volta. Por isso ele fala: ficai vós também apercebidos, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, quando é que a terra, as estrelas, sol, lua, tudo vai ser destruído? Somente na volta de Jesus. Quando? Ninguém sabe. Tem que estar vigiando. Jesus virá somente uma vez. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, o que o autor de Hebreus diz, Jesus virá uma segunda vez. E nessa vez ele não está sujeito ao pecado. Ele vem para condenar e destruir tudo. Quando? Não sabe. No dia do juízo final, Apocalipse 1 e 7, virá sobre as duas e todo olho o verá. Todos vão ver Jesus vir. Então quer dizer que ele não vai vir secretamente como ensinado. Todo olho verá e todos estarão na sua presença. Mateus 25, 31 ao 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. 24 e 30. Todos os povos lamentarão e verão a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, não vai ser nada invisível. É visível a volta de Jesus. E todos vão estar na sua presença. Eu, você, todas as pessoas vão estar na presença dele para o juízo final. Quando? Vigiai. Os acontecimentos no dia do juízo final. O que vai acontecer no dia que Jesus voltar? Mateus 25, 31 a 33, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, 25, 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, no juízo final, ele separa os cabritos das ovelhas e os convida os da direita: vinde, venha morar comigo no céu. No 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nesse dia haverá separação, não se juntam, ele separa, ele chama os da direita para morar com ele no céu e o da esquerda eternamente no inferno. Então, o que haverá no dia do juízo final, no dia que todos vão vê-lo e vão estar na presença dele? Nada secreto. Isso é uma doutrina, uma heresia. Aí nesse dia ele condena os maus para o inferno eterno e convida os bons para viver eternamente. Então haverá somente céus e inferno. É o que a Bíblia diz. O que é então o período de 1000 anos, que as religiões chamam de milênio? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Nós precisamos entender o que é 1000 anos. 1000 anos é um número simbólico, não é literal. 1000 anos é o período desde a morte de Jesus até a sua volta, um período indeterminado de tempo. Jesus nunca deu nenhuma informação de data da sua volta,
mandou vigiar, porque não sabeis de que dia vem o vosso Senhor. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele prendeu Satanás, limitou Satanás para aqueles que estão em Cristo. E Satanás só será solto na volta de Jesus. Ele vai ser solto para ser jogado e condenado no inferno. Então, quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi preso. E ele será solto somente na volta de Jesus. Esse é um período que a Bíblia chama de 1000 anos. Só que não é literal, é simbólico, é um período de tempo indeterminado. Lembra que Jesus disse: Eu não sei, vigiai, não sabeis de que dia vem o vosso Senhor, isso pertence ao Pai. É um período indeterminado. Você sabe quando você vai morrer? Não sabe. Então Jesus não sabia quando ele ia voltar. Então Jesus hoje ele está reinando. Ele passou a reinar desde do partir do momento que ele sentou à direita do Pai. Ele é o nosso rei. Nós estamos no reino dele, a igreja, e ele está reinando conosco. Até a volta, ele entrega o reino ao Pai. Nesse período, quem tem Jesus, Satanás está preso. Satanás está limitado. Em 1 João 5,18, João diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus, Satanás não toca, ele não tem poder sobre a pessoa que tem Deus, tem Jesus no coração. Então ele está limitado. Aonde ele foi limitado isso? Na cruz. 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procura alguém para devorar. Então Pedro diz que o diabo está ao redor. Ele não está na pessoa que tem Cristo. Tiago 4,7, resista Satanás e ele fugirá de vós. Porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Resiste que ele foge. Então Satanás é um derrotado. Para quem tem Jesus, Satanás está preso, condenado ao inferno na volta de Jesus Cristo. Esse é o período de 1000 anos, desde a morte de Jesus até a sua volta. Por quê? Depois da volta de Jesus, tudo vai ser destruído, condenado no inferno ou salvo no céu. Então não haverá mais nada, não haverá período nenhum mais depois da volta de Jesus. E Jesus não vai vir secretamente, ele é visível, todos vão estar na sua presença, todos vão vê-lo. Então, nós estamos hoje vivendo o período do milênio, como é dito, dos 1000 anos, conforme a Bíblia diz. Vamos rever novamente o contexto histórico do livro de Apocalipse. Por que foi escrito o Apocalipse? João escreveu numa época de severa perseguição contra a igreja. O Império Romano estava no auge do seu poder, os imperadores usavam a religião como uma maneira de unificar os seus vastos domínios. Eles exigiam que todos cultuassem o imperador como deuses e queimassem incenso em seus altares. Essa exigência foi intensificada durante o reinado de Domiciano, de 81 a 96, quando ele tomou sobre si o título Senhor e Deus. Os cristãos fiéis recusaram a dar louvor a ele e foram perseguidos como os traidores. Confiscaram suas propriedades, muitos cristãos foram exilados, torturados e martirizados. O Apocalipse foi escrito com o propósito de confortar e encorajar os cristãos perseguidos a serem fiéis até a morte. O que significa a palavra Apocalipse? O livro começa com a palavra grega Apocalipse, cuja tradução correta é revelação através de símbolos. Por que existe tanta confusão sobre o Apocalipse? O Apocalipse é um livro de símbolos, não é literal. O livro foi escrito para esconder a mensagem dos perseguidores da igreja e para encorajar os que facilmente se identificavam com os símbolos cristãos. No primeiro século, se identificava o símbolo de uma maneira muito clara. Com o passar do tempo, a interpretação desses mesmos símbolos se tornou mais difícil. E muita interpretação tem sido feita de maneira que não tem nada a ver com o contexto histórico do livro.
Os destinatários da carta do Apocalipse. Quem recebeu a carta? Apocalipse 1 e 4. João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e daquele que era, e do que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse 1 e 11, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, na cidade de Éfeso, cidade de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A carta foi mandada a essas cidades, porque eles estavam passando as perseguições romanas por causa da palavra de Deus. Então, o destinatário da carta de Apocalipse é as 7 igrejas que se encontram na Ásia. O tempo do livro de Apocalipse para cumprimento das profecias. Quando aconteceria então tudo que foi escrito no livro de Apocalipse? O tempo do cumprimento então das profecias do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1 é dito assim, quando João escreve às 7 igrejas da Ásia: as coisas que em breve devem acontecer. No versículo 3, pois o tempo está próximo. Tudo que eu estou escrevendo para vocês vai acontecer em breve, porque o tempo está próximo. O livro termina, 22:6. As coisas que em breve devem acontecer. 22:10. Pois o tempo está próximo. João começa e termina dizendo que as coisas que ele escreveu aconteceria quando? Em breve, pois o tempo estava próximo. Vamos fazer uma comparação do livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Veja a comparação. Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, aquilo que Daniel estava escrevendo, a profecia que ele estava fazendo, era para dias muito distantes. A de Apocalipse, as coisas que em breve devem acontecer. Então, as profecias de Apocalipse aconteceriam em breve. As de Daniel, a dias distantes, iam acontecer. 10:14. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Novamente, a profecia de Daniel não aconteceria nos dias distantes. Novamente, Apocalipse, pois o tempo está próximo. Então, as profecias de Apocalipse em breve está próximo para acontecer. Daniel 12:4, a orientação que Deus dá a Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, fecha o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, a saber se multiplicará. Então, a orientação que Daniel recebeu era fecha, encerra, não escreva mais. A orientação que João recebeu, 22:10, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, a comparação, as profecias de Daniel era para tempo distante, estava falando de Jesus Cristo, da vinda de Jesus. Então era para tempo distante. Fecha o livro, Daniel. Já de João era breve, não fecha o livro. Veja a diferença, porque as coisas estão próximas para acontecer. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As promessas de Jesus eram para ficar firme até a morte, porque em breve ele iria destruir o inimigo. Venho sem demora para destruir o inimigo perseguidor da igreja. Então, compare Daniel com João. Daniel profetiza para tempos distantes. As profecias de Daniel aconteceram no ano 600 a.C. Então, aconteceria 600 anos depois. Já as de João aconteceu em breve. Apocalipse, a destruição do Império Romano. Veja as heresias, as doutrinas hereges sobre o fim dos tempos que são feitas nas religiões. Porque Jesus nunca
deu sinal nenhum e nunca ele falou da volta dele. Apocalipse foi escrito para os cristãos perseguidos pelo Império Romano. As coisas que aconteceriam contra o Império Romano. Porque se Jesus estivesse escrevendo no Apocalipse sobre o fim do mundo, ele era um mentiroso. Porque em Mateus 24, ele fala que não sabe, ele manda vigiar, porque não sabeis de que dia vem o vosso Senhor. Então vamos ver as heresias que as religiões praticam sobre o milênio. Heresias religiosas. Milênio, 1000 anos literal. Acontecerá depois da volta de Jesus. A Bíblia diz assim: milênio, 1000 anos, simbólico, um tempo determinado, e iniciou na cruz e termina na volta de Jesus. Não tem período, não tem previsão da volta de Jesus. Então é um período simbólico. Heresias. O milênio refere-se a um período de 1000 anos, esperado por alguns textos escatológicos cristãos e judeus, como uma fase intermediária que se aproxima antes do pleno restabelecimento do reino de Deus. A Bíblia. O reino de Deus, a igreja foi estabelecida em meados de 33 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém. Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas, e nesse dia começou o reino de Deus. As heresias diz que o reino de Deus é depois da volta de Jesus Cristo, nesse período aí que eles dizem de milênio. Heresias religiosas. Como os justos irão para o céu com o Senhor e os ímpios serão destruídos pela aparição de Jesus, a terra ficará sem habitantes humanos durante um tempo. Bíblia. No juízo tudo será destruído. 2 Pedro 3:7. Ora, o céu se agora existe, e a terra, pela mesma palavra, tem sido tesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como vivem em santo procedimento e piedade. Então, as heresias diz que depois da volta de Jesus vai ter 1000 anos na terra. Não, o que a Bíblia diz que depois da volta de Jesus tudo vai ser destruído. Heresias. Os outros ímpios ficarão na sua sepultura durante 1000 anos. Bíblia. No juízo todos os mortos ressuscitarão. João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Então a Bíblia diz que todos vão ressuscitar na volta de Jesus Cristo. As heresias diz que não. Heresias. O milênio é reinar de Cristo nessa terra depois da sua volta. A Bíblia diz: Cristo está reinando desde o início da igreja. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Em Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Então nós estamos hoje no reino de Cristo, reinando com Cristo. E ele vai entregar esse reino no dia da volta, ele entrega para o Pai. É o que a Bíblia diz. Cristo está reinando desde Atos capítulo 2, quando quase 3.000 pessoas foram batizadas. Heresias. O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus sem morrerem. Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:17. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento se dará no dia da volta de Jesus. Ele ressuscita as pessoas e transforma os vivos e arrebata para si no dia da sua volta. Não haverá arrebatamento de uma hora para outra. Pessoas vão ser arrebatadas sem morrer, de maneira alguma. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos,
mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados nesse dia. Os vivos são transformados e se juntam com os bons e é arrebatado. 15:50. Isto afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Então nós vamos ser transformados num corpo incorruptível. Já viu essas informações? Doutrinas falsas? Já viu isso, essas heresias? Cuidado, este carro poderá ficar desgovernado, porque o seu motorista foi arrebatado. Isso é uma heresia. Isso não vai acontecer. O arrebatamento é somente no dia da volta de Jesus. Ele volta, ressuscita todo mundo, ressuscita os bons, transforma todo mundo, junta os bons com os bons e arrebata, leva para o céu nesse dia e destrói tudo, acaba com tudo. Essa propaganda é uma heresia, uma heresia. Outra passagem proibida. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quando se prega heresias, que Jesus virá secretamente e arrebatará pessoas, que milênio é literal, vai acontecer depois da volta de Jesus, que os ímpios não vão ressuscitar até se completar os mil anos. Então, isso são doutrinas hereges e são condenados no inferno. Todos que pregam essa doutrina não têm Deus. Não têm Deus. Porque Jesus nunca disse isto. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender. Que possamos aceitar o que a Bíblia diz. Jesus vai vir um dia, não se sabe quando, e vai destruir tudo isso aqui. E haverá somente céu e inferno. Não tem mais nenhum período depois da volta de Jesus. Que Deus os abençoe e possamos aceitar a palavra de Deus.